Pessoal, bora lá para mais um bate-papo sobre o que está rolando, né, nesse Brasilzão lá fora. Pois é, tem muita coisa acontecendo. Aliado de Trump já se manifestou sobre a aplicação da lei Magnitsky sobre os bancos. O André Marcília rebateu, né, a estratégia do STF de fugir da lei Magnitsky, mostrando que isso aí não dá para escapar. Veio o Centrão e mandou um recado claro para o Eduardo Bolsonaro, e aí o Centrão escolheu um nome para substituir o Eduardo Bolsonaro e acalmar o próprio Eduardo Bolsonaro. Também tem matéria sobre o Maduro. Pois é, o New York Times acaba de fazer aqui uma bomba sobre o ditador Nicolás Maduro, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês. Então não esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, que esse sabadão tenha sido muito abençoado e que abra as portas de um domingo abençoado pra gente, tá? Esse é o nosso último editorial do dia. Bora começar de matéria? Vamos entender o que tá rolando? Olha só, matéria do Paulo Capelli, do Metrópolis. Magnitsky, aliado de Trump nos Estados Unidos, quer lupa em bancos brasileiros, né? Ou seja, está mais próximo, cada vez mais próximo da lei Magnitsky chegar até os bancos brasileiros. O ministro Gilmar Mendes, ele mandou já um projeto de lei para o Congresso, conjunto com o Lula, para que não seja permitido que os bancos, né, acatem aqui as exigências da lei Magnitsky. O grande problema é que isso pode ocasionar, um gigantesco rombo nos bancos brasileiros. Imagina você que é um investidor, imagina você que tem dinheiro no banco, de repente o banco vai lá e, para proteger um dos ministros do Supremo, é sancionado pela lei Magnitsky. A última sanção da lei Magnitsky custou a bancos europeus bilhões de dólares. Ou seja, quase quebrou os bancos. Imagina, sei lá, com seu dinheiro no Banco do Brasil, ou lá no Itaú, ou na Caixa, ou qualquer outro banco, né, privado ou público. De repente, esse banco tem que cumprir a lei brasileira aqui. Se cumprir a lei brasileira, ele vai ser rechaçado do sistema SWIFT, que é o sistema utilizado pelo governo norte-americano. E aí o que vai acontecer é que o banco vai ficar isolado, você vai ficar bloqueado ali, né? Pode ser sancionado, multado, e aí você que vai ter os problemas aí com o seu dinheiro num desses bancos. O deputado Rick McCormick, que é republicano, aliado do Donald Trump, enviou um ofício ao secretário de Tesouro dos Estados Unidos, que é o Scott Bessent. Ele pediu para que o Scott Bessent, né, explicasse a adoção de medidas para o cumprimento da lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes e como é que os bancos brasileiros estão aplicando, né, essa situação. A sanção foi aplicada pela Casa Branca contra o ministro Alexandre de Moraes. No documento que o Paulo Capelli teve acesso, né, do Metrópolis, o senador McCormick, ele manifestou preocupação com o suposto descumprimento das sanções por instituições financeiras no Brasil e alegou que a presença contínua de um indivíduo sancionado em tal posição de autoridade judicial cria riscos de conformidade para pessoas e instituições americanas que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Ou seja, ele fala, né, que pode causar problemas para investidores americanos que investem aqui no Brasil, né? Ele tratou o Brasil como um dos maiores mercados, né, de investimento. Ou seja, ele questiona aqui a aplicação da lei Magnitsky aos bancos, e isso pode, sem sombra de dúvidas, dar uma bela dor de cabeça. O André Marcília fez uma publicação dizendo o seguinte: os bancos brasileiros não entenderam que a Magnitsky não se aplica, tá? A Magnitsky, ela não é uma ordem que vem dos Estados Unidos para aplicar aqui dentro do sistema local. É simples. Os bancos brasileiros aplicam regras que estão lá dentro dos Estados Unidos, ou seja, o sistema norte-americano. E se o Brasil não se adequar e descumprir as regras da Magnitsky lá nos Estados Unidos, ela vai ser sancionada lá, só que com efeitos que pegam o Brasil aqui.
Bancos brasileiros entendem que Magnitsky não se aplica. Gilmar Mendes sabe disso como? Ele fala em nome dos bancos e antes até mesmo disso, ele fala em nome dos bancos a partir de quê? Foi feita uma pesquisa? Ele tem conversado com bancos? A que título que o Gilmar está conversando com os bancos e falando em nome da classe dos banqueiros? Isso é muito estranho a um ministro. Então acho que já começa esquisita essa história por aí. E depois, que essa questão é sólida, é óbvio que se aplica aos bancos e às empresas, e não apenas se aplica, mas já está aplicada. Nós vimos, por exemplo, o escritório da esposa do ministro Moraes saindo do ar, eles nem mais querem hospedar o site do escritório da esposa do ministro Moraes. Imagina se um site está respeitando a Magnitsky, imagina se um banco não respeitará. É claro que se aplica e já está se aplicando. E como bem disseram aqui os meus colegas, a aplicação da Magnitsky é no exterior a empresas estrangeiras, e essas empresas norte-americanas estrangeiras, portanto, elas ficam impedidas de negociar com empresas brasileiras que prestam serviços para os sancionados. Então, não há uma possibilidade de fazer uma lei brasileira que interfira na economia dos Estados Unidos. Não há como fazer uma lei brasileira que impeça que os Estados Unidos gerenciem da forma que bem entenderem as empresas do seu país. É óbvio que isso sim seria atentar contra a soberania daquele país e não do nosso. Então eu não sei se o Gilmar Mendes é ingênuo ou acha que nós é que somos. O ponto é que me parece que o Gilmar está querendo dar um recado. Seja, como disse o Augusto Nunes, a imprensa analógica, essa imprensa oficial que repercute como se verdade fosse as falas dos ministros, seja os próprios bancos, dizendo a eles, olha, nós aqui do STF, em especial eu, ministro Gilmar, espero que vocês bancos não apliquem, não nos sancionem, não tragam problemas a nós ministros. Se assim fizerem, descumprirão a nossa expectativa, nos frustrarão e talvez sofram as consequências. Me parece que é muito mais um recado do que uma ingenuidade do ministro Gilmar. Claro, é muito mais um recado. O recado é, bancos, vocês vão ter que escolher ou os Estados Unidos ou nós. Um dos dois vai para cima de vocês. E aí o grande problema é, imagina você com dinheiro no banco, no mesmo banco que algum dos ministros do STF sancionados pela Magnitsky tem dinheiro também. Aí, né, é para acabar. Vamos lá, pessoal. Você sabe que o Marcelo Crivella, né, é o relator, né, o autor, na verdade, do projeto de lei da anistia. O relator acabou sendo o Paulinho da Força, que desconfigurou por completo o projeto da anistia, tornando ele em projeto da dosimetria, ou seja, um projeto que era para perdoar, já é absurdo por si, só essa situação de um projeto para perdoar quem não cometeu os crimes que são acusados. Para mim, eles são injustiçados. O caminho aqui era a anulação e não o perdão. Tá, mas já que o Brasil é uma república das bananas, não dá para levar a sério, pelo menos, né, a anistia. Agora não. Os caras querem diminuir a pena para manter o status quo de condenado aos presos do 8 de janeiro, só tirando eles da cadeia, mas com recado, ó, vocês já não são réus primários mais, vocês são reincidentes, e se ficar do lado do Bolsonaro de novo, vocês vão se ferrar. Pois é. Agora, o sistema, ele articula e contra-articula. O sistema agora mirou o seguinte, colocar um candidato que vai ser autorizado pelo sistema para disputar à direita. Olha só essa entrevista aqui com o Paulo Capelli no jornal Metrópolis do Marcelo Crivella, que é o autor do projeto da anistia. O senhor acredita que o Centrão é contra uma anistia ampla, geral e restrita que contemple Bolsonaro por ambição eleitoral de que Tarcísio seja o candidato do Centrão, ou porque acredita que tem que haver uma pena educativa de fato? Porque muito se comenta que Tarcísio é o candidato do Centrão. Eu creio que é sim. Eu vejo nos comentários todos lá eu diria para você, uma tendência muito forte do governador ser o candidato nosso, e me honra muito ele estar no meu partido. E acho até que se o Lula perder para ele, não vai ficar tão chateado, porque está perdendo para o partido do Zé Alencar, que foi o melhor amigo que ele teve na política. Se não fosse Alencar, Lula jamais seria presidente, nem Dilma seria a sucessora dele. Zé Alencar foi o fiel da balança.
E o republicano começou comigo. Eu era senador líder do PL, deixei a liderança do PL. Ele também deixou o PL, nós dois criamos o Republicanos, esse partido 10, onde hoje está, para nossa alegria, o Tarcísio. Veja, o que diz o Centrão? Que mesmo, o Centrão, eu diria a você, ele sonha com uma anistia ampla, geral e restrita. Mas mesmo o Bolsonaro tendo a anistia ampla, geral e restrita, eles acham que o presidente deveria ceder para o Tarcísio por ser um homem mais do diálogo. Eu diria a você, há certas controvérsias, inclusive familiares do presidente, que eles acham que o presidente poderia até ganhar as eleições, não é falta de habilidade não, mas é o governo depois, a dificuldade para governar depois. Então, eu digo a você que não todos, eu não posso falar por todos, mas a maioria do Centrão sonha, como a direita também, com uma anistia ampla, geral e restrita, para todos, mas, como eu, acham isso muito difícil. Gostariam que isso ocorresse. E o presidente Bolsonaro, anistiado e com direitos eleitorais, eles diriam: presidente, nós achamos melhor o Tarcísio ser o seu candidato, nosso candidato. Não é nem pela viabilidade do senhor, não. A gente acha até que o senhor pode ganhar. O senhor já perdeu uma, poderia até ganhar. Mas, para governar, seria melhor o Tarcísio. É uma pessoa mais jovem, não tem os problemas que o senhor tem de saúde e poderia reconstruir as coisas. Esse eu acho o sentimento do Centrão. Esse é o sentimento do Centrão. O que eu quero que vocês aprendam com isso aqui, entendam com isso aqui? A pressão que paira sobre o Bolsonaro, tá? E o Marcelo Crivella, que é o autor do projeto da anistia, ele deu o resultado aqui final. Ainda que o Bolsonaro fique elegível, o Centrão vai dizer para ele: não, nós queremos o seu apoio, mas não queremos você. Esse é o recado do Centrão em relação ao Bolsonaro. Eu quero o seu apoio. Eu quero que você apoie o meu candidato, mas eu não quero que você seja o meu candidato. E é exatamente esse é o recado do Centrão. E aí é que chega essa brincadeira para vocês. Para acalmar o Eduardo, né? Bolsonaristas articulam uma chapa Tarcísio Flávio. Cara, você vai ficar bravo comigo, tá? Bravo, mas bravo, mas bravo, tá? Agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Este aqui é 100% Centrão, tá? Não vem me falar que Flávio é direita, que não é. Então o Centrão entendeu o seguinte: olha, o Eduardo Bolsonaro, ele já falou que vai caçar briga com o Tarcísio, vai caçar briga com o Tarcísio e Michele de vice, porque o Eduardo Bolsonaro sente que a Michele Bolsonaro, se ela entrar, Bolsonaro está sendo coagido, Bolsonaro é um refém. Então, a única forma de calar a boca do Eduardo Bolsonaro, que o Centrão viu, é dizendo: olha, vamos colocar um dos nossos, que é o Flávio Bolsonaro, que é um do Centrão e que é da família Bolsonaro. Assim, o Flávio Bolsonaro vai ser o mesmo cara que sempre foi articulador, ele é vice, o sistema deixa, tá? O sistema deixa. O Flávio Bolsonaro é perseguido, como os demais? Não. Então, acharam um mecanismo perfeito do Eduardo Bolsonaro não querer travar uma briga contra o irmão, tá? Então, eles acham, né? E aqui eu não tô falando que é o PT que tá articulando, não. Eu tô falando que são aliados do Bolsonaro, tá? Que querem o Flávio Bolsonaro. São aliados do Bolsonaro que querem o Flávio Bolsonaro, tá? Vamos lá. Em uma entrevista, em uma tentativa de, abre aspas, acalmar Eduardo Bolsonaro, uma ala do bolsonarismo passou a articular nos bastidores uma chapa para 2026 com o governador Tarcísio de Freitas, republicano, de candidato a presidente, e o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, de vice. Essa aqui é uma chapa 100% Centrão, tá? 100% Centrão, tá? 100% Centrão. Uma chapa Tarcísio e Flávio Bolsonaro.
É melhor do que Lula? Não tenha dúvidas. É melhor do que Lula? Tenha certeza. É melhor do que Lula? Para repetir mais uma vez, é óbvio. Se sair uma chapa Tarcísio e Flávio, eu vou torcer pro Tarcísio e o Flávio em detrimento do Lula? Claro, mas eu vou te falar, hoje eu tô ouvindo uma coisa, e aí se eu falar besteira, pega aí o chinelo aí e resolve o problema comigo. Digo mais para vocês, hoje tem muito bolsonarista que gosta mais do Eduardo do que até o próprio pai. Eu tô vendo um monte de gente falando, não, hoje, se tiver o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro na disputa, eu voto no Eduardo, né? Porque o Bolsonaro já tá coagido. Então eu tô vendo muita gente falar isso. A avaliação dos caciques bolsonaristas é de que com o Flávio na chapa seria possível atrair o Eduardo Bolsonaro para o projeto do Tarcísio. Eles só estão pensando nisso aqui, ó. Atrair o Eduardo para o projeto do Tarcísio. Que o Eduardo não topa, não desce o projeto Tarcísio. O deputado insiste em ser candidato ao Palácio do Planalto, mesmo que por outro partido. E aí tá namorando o PRTB, o Partido Novo, caso seu pai e o PL apoiem o governador para a presidência, né? O Tarcísio, mesmo com que a Michelle de vice, o Eduardo poderia, né, se lançar candidato e não topar a Michelle. Mas com o Flávio Bolsonaro o discurso muda e a ideia dos caras é literalmente trazer o Eduardo Bolsonaro para apoiar o Tarcísio, custe o que custar, tá? Custe o que custar, tá? Vamos lá, pessoal. Saiu uma decisão agora do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada nessa publicação do Sóstenes Cavalcante aqui. Moraes proíbe Bolsonaro de falar com seus próprios advogados, né? O Brasil não é para amadores, isso aqui não é brincadeira mesmo. Dá uma olhada no vídeo aqui. O pedido que foi feito hoje, nessa quinta-feira, pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que a defesa pediu? Que o ministro Alexandre de Moraes libere Bolsonaro de receber ligações com seus advogados. Por quê? Boa parte deles mora em São Paulo ou está em São Paulo o tempo inteiro, mora lá, mas não vem aqui todo dia ou no momento que o Bolsonaro precisa. Então eles pedem isso ao relator, que é o ministro Alexandre de Moraes. E aí pedem uma outra coisa também, que é a revogação, ou seja, derrubar as cautelares contra o ex-presidente, que é um pedido que foi feito no mês passado, após a denúncia envolvendo Eduardo Bolsonaro, que é o filho dele, naquele caso de coação à justiça. Vamos mostrar aqui a informação que a gente tem aqui do Márcio Falcão. Bom, o que o Moraes vai ter que decidir? Se vai poder haver esse contato entre os advogados do Bolsonaro e ele também, por telefone, né? Porque até agora, como o Bolsonaro está em prisão domiciliar, ele não pode receber, né, esse telefonema. O que está sendo alegado basicamente é o seguinte: vamos exercer o direito de defesa sem ter nenhum tipo de dificuldade. Como ele está em domiciliar, ficaria mais fácil esse contato autorizado também por telefone. E aí eu queria mostrar para vocês aqui um pouquinho mais sobre a questão das medidas cautelares. Desde o dia 4 de agosto, ou seja, praticamente 2 meses, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Ele usa tornozeleira, não pode sair de casa em nenhum momento, tem proibição de contato com os outros investigados e usar redes sociais. E aí, mesmo com essas medidas todas, aí Bolsonaro e a defesa dele querem então que isso seja revisto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando um ponto importante só para terminar. Em relação a Jair Bolsonaro, tem muita informação porque são algumas investigações. Bolsonaro está em prisão domiciliar relacionada ao caso que não é ainda da condenação do Supremo Tribunal Federal. Essa condenação, ela ainda precisa ser colocada em prática. Então é por isso que a defesa pede em um outro caso, que é o que envolve o filho dele, Eduardo Bolsonaro, coação à justiça, para rever essas medidas. Já que o inquérito terminou, tem denúncia da justiça e a defesa acha que nesse ponto essas medidas não precisariam mais. Vamos acompanhar o que sai de decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que faltou a repórter explicar aqui para vocês é que o Bolsonaro foi denunciado no caso, né, por coação do Eduardo Bolsonaro em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O Procurador-Geral da República apresentou denúncia, tirando o Bolsonaro. Ué, se o
o fato que o Moraes usou para prender o Bolsonaro era coação junto com o Eduardo. O Procurador-Geral da República, que é o chefe do MP, disse que o Bolsonaro não coagiu, acabou tudo, que mantinha, né, a possibilidade de prender o Bolsonaro, né, a cautelar de prisão do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes tinha que ter liberado o Bolsonaro de imediato e não o fez, tá? Vamos lá, pessoal, eu já tratei disso aqui, né? Agora vocês precisam ver de novo essa matéria aqui, ó. Deu ruim. Em breve, Interpol estará chegando em Brasília, ou seja, os Estados Unidos abriram novamente a investigação da Lava Jato, abriram novamente a investigação a partir da Odebrecht, tá? E isso, meu amigo, pode trazer revelações bombásticas, faz parte da seção 301 que os Estados Unidos abriu, né? Ou seja, violações, né, do comércio norte-americano, né, suborno do Brasil em operações que envolvem figuras norte-americanas. Isso aqui ainda vai dar um rebuliço. Olha o que o Alan dos Santos falou aqui da revista Timeline. Comecei a entrar em contato com as minhas fontes e as minhas fontes falaram, olha, Departamento de Justiça tem um presente pro Brasil. Como assim? Coisa mais linda. Tava todo mundo tranquilo, Lava Jato não encosta mais na gente, não tem mais Lava Jato, acabou Lava Jato, não tem mais com o que se preocupar, e perdoa aqui, perdoa ali, não era assim que tava o Toffoli? O Toffoli não tava, perdoa aqui, perdoa ali, vai. Aí a Odebrecht, a Lava Jato e o PT voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. A Lava Jato, que parecia morta no Brasil, e de fato morreu, ela pode ressurgir em Washington, agora sob outra ótica. Não de combate apenas à corrupção, mas de possível armação e blindagem seletiva no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É uma fênix, eu botei ali fênix, ressurgiu das cinzas. O Andrew Weissmann, símbolo de lawfare contra o Trump, ou seja, o cara é o, com salvaguardando as proporções aqui, ele era o Alexandre de Moraes contra o Trump, só que era só um advogado que estava dando trabalho pro Trump. Agora é investigado por fraude em acordos internacionais. A elite que se beneficiou do arranjo da Odebrecht, Lava Jato, PT, está em apuros. E a Interpol está chegando em Brasília em breve. Pois é, né? Pesado isso aqui. Interpol chegando em Brasília em breve para investigar casos de corrupção internacional. Rapaz, né? O jogo tá ficando interessante. Vamos falar que a nossa novela tá ficando bem interessante, né? Vamos lá, pessoal. Vocês devem estar sabendo, né, que o Trump deu um ultimato curto e grosso para o Hamas, tá? Ó, pessoal, pesquisa aí, Editorial Central, né, o Samuel Fernandes, trazendo um trechinho aqui para vocês. Acompanha só. Agora há pouco, o presidente Donald Trump ele deu um ultimato para que o grupo terrorista do Hamas aceitem imediatamente o acordo de paz firmado entre os Estados Unidos e Israel. Olha essa publicação aqui feita pela própria Folha de São Paulo. Trump dá ultimato até domingo para Hamas e fala em inferno total se o grupo não aceitar o plano de paz. E a gente estudou sobre esse plano aqui e a gente pode falar que o presidente Trump ele é um cara muito justo, foi até bonzinho com esse grupo terrorista. Pessoal, olha só o que ele pediu: entreguem, libertem imediatamente todos os reféns de Israel, inclusive os vivos e os mortos, para as autoridades israelenses para que devolvam às suas famílias. Também ele pediu que destruíssem todas as suas armas e detonem túneis existentes ali dentro da faixa de Gaza e tenham o Estado da Palestina considerado Estado legítimo e vão contar até com o apoio dos Estados Unidos e de Israel com toda a ajuda humanitária precisa para se reerguer novamente. Agora a gente entende que o Hamas está sem saída e que os Estados Unidos e Israel conseguiu provar para o mundo inteiro que eles querem sim paz. Agora, se o Hamas for peitar de frente a Israel e os Estados Unidos, eles vão ver o inferno total em cima deles e vai ser aí um escárnio com toda aquela população ali. Pessoal, então é isso, a gente vai estar trazendo aqui as notícias em primeira mão para vocês assim que sair mais. Tamo junto. Pessoal, esse aqui é o Samuel, lá do canal Editorial Central, tá? Recomendo, tá? Parceiro nosso aqui do canal.
Vamos lá, pessoal, matéria do Diário das Américas agora. Vocês achou que eu ia deixar esse sabadão encerrar sem a gente falar do nosso querido Madurinho, né? De jeito nenhum. É lógico que a gente vai ter que falar dele, né? E da hipocrisia, mau caráter dessa esquerda e dessa mídia esquerdista chamada New York Times, né? Olha só, o Diário das Américas fez essa publicação aqui dizendo o seguinte, olha só. New York Times vitimiza a Maduro na sua ânsia de criticar Donald Trump. Cara, é o que eles mais fazem, né? Eles já disseram até que o Maduro é de direita. Só para você ter noção, o tanto que essa mídia, né, ela é mau caráter. A recente reportagem do New York Times sobre a situação da Venezuela termina deixando claras dúvidas das intenções de trás de um trabalho de jornalístico que, de maneira velada, questiona a política exterior do presidente Donald Trump, enquanto reforça um relato vitimista do regime de Nicolás Maduro. Olha só isso. A omissão que faz o periódico, né, a mídia nova-iorquina, do papel do regime chavista no narcotráfico, ao levá-lo ao plano ideológico, buscaria questionar as ações da Casa Branca no Caribe. Você acredita que o The New York Times está limpando a imagem de Nicolás Maduro? Ou seja, o New York Times está dizendo que é uma mentira, é uma invenção o que o Donald Trump está falando sobre o Nicolás Maduro, que o Nicolás Maduro não é um narcoterrorista, né, que não existe essa história de narcoterrorismo, que isso é mentira, né? E aí, meu amigo, é claro, né, é nítida, né, a cara de pau dessa turma da esquerda, né, da mídia esquerdista. Vamos lá, pessoal, vamos assistir isso aqui, ó. Alexandre Frota se manifesta após ter mandato de vereador cassado. O Alexandre Frota foi eleito vereador em Cotia, né, no interior de São Paulo, região metropolitana de São Paulo. Acontece que o Alexandre Frota, ele entrou num atrito com o Jean Willis, lá em 2018, né, falou algumas coisas sobre o Jean Willis e foi condenado por calúnia e difamação. E agora ele teve um mandato cassado. O fato aconteceu em 2018, né? Ele foi processado em 2018, se eu não me engano, e agora é que ele teve um mandato cassado, um mandato que ele ganhou depois, foi eleito depois, e mesmo assim, olha só. Bom, eu tô aqui porque eu nunca deixei vocês sem resposta. Eu poderia começar esse vídeo de diversas maneiras, mas eu vou começar primeiro agradecendo aquelas 3.000 pessoas que votaram em mim para que eu me tornasse vereador da cidade de Cotia. E eu tenho certeza que durante esses 8 meses eu entreguei muito, me dediquei bastante, trabalhei imensamente pela cidade, pela melhoria da cidade, pelas famílias que eu atendi, pelas crianças, pelos idosos, pelas mulheres. Eu realmente trabalhei muito. E acho que aqueles que votaram em mim ficaram orgulhosos. E aqueles que não votaram também se orgulharam de ter um cara tão comprometido com a cidade. Mas a política tem dessas coisas, né? É uma guerra. E, infelizmente, a Câmara hoje cassou o meu mandato, como vocês todos já devem saber. É óbvio que eu não fiquei feliz, fiquei triste, porque eu vinha exercendo um trabalho profissional bacana, de muita entrega, de muito amor a essa cidade. Então foi para mim muito difícil, mas eu não posso falar aqui para vocês tchau. Eu posso falar até breve. Saio de cabeça erguida, triste, claro. Estou com a minha família aqui, minha família triste, né? Porque ninguém queria e ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. E não é de hoje que tentavam me calar. Mas engana-se quem vai me calar. Pois é, pessoal, vocês podem ter qualquer
sabe, conflito com Alexandre Frota, podem ter raiva do Alexandre Frota, ódio do Alexandre Frota por causa do que ele fez com o Bolsonaro, da traição dele com o Bolsonaro. Agora vocês precisam entender duas coisas e a gente precisa ser sincero. 3.000 pessoas escolheram ele. E aí, o poder que eles estão dando simplesmente de caçar deputados e senadores é preocupante. O Alexandre Frota, do ponto de vista de atuação, assim como o Kim Kataguiri, assim como outros, não posso dizer que era um cara gastador, não era um cara que fazia um mau trabalho. Depois que saiu a cassação dele, eu fui observar alguns projetos que eu julgo até pertinentes. Agora, que hoje você é cassado, não pelo que você fez, mas por quem você é. Provavelmente ele estava incomodando alguém lá dentro de Cotia, tá? Provavelmente, tá? Então, vocês podem até não gostar dele, mas eu não vou ser leviano aqui em dizer que, ai, que bom que ele foi cassado. Não, porque eu acho que isso viola e viola muito a democracia, tá? Eu sou totalmente contrário a isso. Vamos lá. Preciso tratar dessa matéria aqui com vocês, tá? Ó, há um ano da eleição, adivinhem, Lula é o favorito. Quem acredita nisso aí, fala aí pra mim. Quem acredita que o Lula, né, é o favorito aí para as eleições, tá? Olha, pra mim, isso é um verdadeiro absurdo, tá? É um escárnio com a cara da população. Por quê? Porque começa já agora, né, essas publicações, e eu não acredito nisso, tá? Opinando aqui, eu acho que a popularidade do Lula, pelo contrário, ela é muito baixa, mas eu tô vendo o caminho sendo trilhado para eles reelegerem o Lula, e é aí que mora a minha preocupação. Depois de ficar atrás do empatado na margem de erro contra os seus possíveis principais adversários na corrida pelo Planalto, no ano que vem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva caminha para encerrar 2025 como o favorito. Esse é o quadro mostrado em levantamento divulgado pelas principais empresas de pesquisa. É impossível saber se esse clima positivo para Lula se mantém até daqui a pouco, mais de um ano, em 4 de outubro de 2026, enquanto será realizado o primeiro turno da eleição presidencial. O fato é que, hoje, o momento político é favorável ao petista de uma forma que nunca esteve nesse seu terceiro mandato. E aí eles argumentam, eles falam na cara dura que é graças ao Trump, né? É o Trump que está entregando de bandeja para o Lula. Será que isso é verdade? Eu, particularmente, não estou vendo em momento algum alguém falando, eu vou votar no Lula. Ou também não estou vendo ninguém falando, não, eu estou feliz de ter votado no Lula. Eu não vejo. Mas as pesquisas dizem que ele está na frente, né? Cara, golpe tá aí, cai quem quer, né? Vamos lá, vamos falar disso aqui. Matéria e publicação do Frederico Dávila. O Trump exige encontro presencial e televisionado com Lula na Casa Branca. Meu irmão. Olha, isso aqui vai ser uma coisa que ninguém, mas absolutamente ninguém sabe o que vai dar. Trump deixou claro que a transparência não é negociável. O ex-presidente americano só aceita se reunir com Lula se o encontro for presencial, na Casa Branca e transmitida ao vivo, diante do povo e da imprensa, né? A condição é simbólica. Representa o contraste entre a clareza que Trump defende e os bastidores obscuros do governo petista. Enquanto o líder americano aposta na verdade, exposto à luz do dia, Lula teme o julgamento público de suas ações e alianças. O Brasil precisa de líderes que não se escondam atrás de discursos ensaiados, mas que enfrentem a verdade de frente. É o que escreveu aqui o Frederico Ávila, tá, pessoal? O que eu tenho para dizer para vocês? Essa entrevista que pode acontecer, ou essa reunião que pode acontecer entre Trump e Lula, é uma roleta russa. Ninguém sabe o que isso vai dar. Se o Lula vai sair humilhado, ou se o Lula vai sair maior. Não pensem que tudo é lindo. Até agora você só se ferrou e você ainda acredita que tudo é lindo. Não fica assim não, tá? Tem que ter os pés no chão. Então, isso pode ser um verdadeiro tiro no pé. Vai depender da forma que o Trump vai se portar e de que o Lula vai se portar. E o Lula, não sei se ele está disposto a encarar esse tiro no pé, né? Para uma pessoa que está ferrada,
tá tudo bem. Mas a minha visão é que o Lula ainda aposta e prefere que o Trump continue penalizando o Brasil, tá bom? Pessoal, vamos lá, ó. Último recado para vocês. Pessoal, entre em contato. Telefone 16 99321 0648. Esse é o telefone da Imigra Mais, tá? Você tem que entender que hoje é muito importante, tá? E agora ter uma residência fora do país e abrir uma conta em dólar, deixar reservas fora do Brasil. Eu garanto para vocês, né? A minha aposta, né? Minha aposta. Se continuar da forma que está, com os gastos exacerbados, do jeito que estão, o real vai desvalorizar como nunca. E você pode ter seus ativos congelados no futuro aí. Quem lembra do Collor? Então, tomem muito cuidado com o que está acontecendo. Entre em contato. O Uruguai é rápido, é fácil de você tirar cédula. Você não precisa morar lá no Uruguai para tirar cédula. Hoje é a mais barata que tem para você ter uma cédula do Uruguai e poder, né, tá abrindo sua conta bancária em dólar. Quem sabe a gente até se encontra no Uruguai. Então entre em contato com a Imigra Mais, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Tá na descrição aqui também, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo editorial.